Saudações, saudações em Cristo, queridos e amados irmãos e ouvintes. Falando com todos vocês, o pastor Levi Longaray. Vocês estão comigo no canal A Bíblia em Foco. Se inscreva, compartilhe, divulgue, comente, deixe o seu like, reveja suas inscrições. Não fique somente em usufruir, em se alimentar, não seja ingrato. Se inscreva no canal e dê relevância para o canal. Nós estamos agora rumando aos 100 mil inscritos. Foi uma luta muito grande nós chegarmos aos 12 mil inscritos. Somos gratos a Deus por essas 12 mil pessoas que têm se agregado aqui conosco para ouvir o verdadeiro e santo evangelho na lata, sem atalhos, sem refúgio, sem contorno e sem retorno. Vocês estão entendendo? Sem bifurcação alguma. Nosso caminho é o centro e nós vamos até o fim pregando a verdade da palavra de Deus, o equilíbrio e a moderação que está na verdadeira essência do evangelho de Cristo. Queridos e amados irmãos, agradeço a Deus do fundo do meu coração, a todos vocês que têm contribuído financeiramente para o nosso trabalho, para o canal Bíblia em Foco, no nosso ministério, com a nossa família. Que Deus em Cristo vos enriqueça, que nada vos falte, que as mãos do Eterno se estendam sobre vocês, acrescente em bênção, em trabalho. Vocês que estão testemunhando, eu vou trazer agora um vídeo de testemunho, que as portas se abriu de trabalho para vocês através das mensagens, das orações do canal Bíblia em Foco. Vocês que já estão usando a sua mentalidade de mente aberta, conquistando as bênçãos de Deus através das pregações do canal Bíblia em Foco. Que Deus abençoe mais e mais, que vocês sejam enriquecidos, que as mãos de Deus enriqueçam a sua vida matrimonial, que seu casamento seja clareado por Deus, que a sua família seja abençoada por Deus, que o verdadeiro evangelho de Cristo seja pregado para você e você melhore a sua vida espiritual, sua vida material, física e profissional. Que Deus ilumine a sua mente para que você entenda como é que nós conquistamos as coisas na vida que nós temos que viver aqui na Terra, tá certo? Queridos e amados irmãos, quero falar com vocês neste momento sobre o dom da revelação. Já falei anteriormente, já falei sobre oferta revelada, já falei sobre coisas, mas coisas que nenhum outro canal falou, que nenhuma outra pessoa teria condições de falar, pois não viveu. E Deus, em sua infinita misericórdia, trouxe esses assuntos peculiares aqui no canal Bíblia em Foco para que vocês possam crescer e enriquecer espiritualmente. Olha, não estamos falando da Igreja Deus e Amor ou da Igreja Brasil para Cristo. Nós falamos que o Manuel de Melo, fundador da Igreja Brasil para Cristo, e o missionário Davi Miranda, fundador da Deus e Amor, foram os primeiros que usaram e exerceram o dito chamado dom da revelação aqui no Brasil. Vocês estão entendendo? Já estava no exterior, mas quem usou aqui foi eles. Então, o que nós vamos dizer é que não existe dom de revelação. Não existe dom de revelação, porque você não encontra dom de revelação na galeria de Paulo escrevendo aos Coríntios, na galeria dos dons espirituais. Não encontra o dom de revelação. Você encontra os 9 dons espirituais, menos o dom de revelação. Então, por que eu vou dizer que não existe dom de revelação? Porque a Bíblia não diz que existe. Se a Bíblia dissesse que existiria, eu ia dizer que existia. Agora, como a Bíblia diz que não existe, então não existe. Ah, mas então de onde é que... Bom, os homens são terríveis, né? Assim como os homens arrumam o dom de anestesia, arrumam tudo que é tipo de dons, tudo que é tipo de modernismo, de invenções humanas, de aberração, também inventaram o dito tal dom da revelação. Bom, o que acontece? Dom da revelação. Por que ele não existe? Porque se existe o dom da revelação, é que nem um dom de profecia. Eu vou ter que buscar o dom. E se o dom não existe, por que eu vou buscar uma coisa que não existe? Vocês estão entendendo? Então essas igrejas que ensinou e forçou as pessoas a buscarem dom de revelação, para que eles através do dom pudessem ser levantados como obreiros, se não tivesse o dom de revelação, não seria levantado obreiro, assim como a Assembleia de Deus exige que quem seja levantado obreiro, sempre foi e nunca mudou até hoje. Hoje que está fria, bagunçada, não fazem mais em alguns lugares, mas tinha que ser batizado no Espírito Santo, só que o Espírito Santo existe. E o batismo do Espírito Santo existe. O dom do Espírito Santo, o dom de língua, existe. O batismo do Espírito Santo com a evidência de falar em línguas existe. Então, mas mesmo assim não podia ser exigido que alguém tivesse que ser batizado no Espírito Santo para ser obreiro. Porque para ser obreiro não precisa ser batizado no Espírito Santo. É óbvio que quem é selado com o Espírito Santo tem mais força espiritual para vencer o pecado e fazer a obra. Mas é óbvio que não há necessidade 100% biblicamente de dizer que alguém tem que ser batizado para poder ser obreiro. Então, entendeu a diferença? Não é que eu sou contra eles exigir. É muito bom até exigir. Agora, não pode impedir uma pessoa de ser obreiro simplesmente porque não é batizado com o Espírito Santo. Como também uma pessoa não precisa ter o dom de revelação para ser um obreiro de tal ministério. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque o dom de revelação biblicamente não existe. Já começa a heresia por aí. Mesmo que existisse, também não tinha que forçar alguém
ter o dom de revelação para poder ser obreiro, porque aí alguém ia inventar revelações, alguém ia forçar, não entendendo bem o dom, ia se passar por alguém que tinha o dom e ia entrar em um campo de muitas revelações mentirosas dentro da igreja, de muita confusão dentro da igreja. Então quem cria essas confusões dentro da igreja normalmente é a liderança e a própria igreja, porque acaba exigindo uma coisa que necessariamente não precisa se ter para fazer a obra de Deus. Então, além de não existir o dom de revelação, meus irmãos, ainda forçava as pessoas a ter o dom de revelação para poder ser obreiro. E não é só na IPDA, muitos ministérios em cima daquilo que o Manuel de Melo do Brasil para Cristo, missionário Davi Miranda, daí Deus é Amor, implantou, foram os primeiros a orar por revelação, porque hoje você vê alguém como o André Salles ali que tem essa igreja moderninha no Rio de Janeiro, você vai olhar, esse camarada entregando as revelações dele é a mesma coisa que fazia na sede mundial. Você vai notar que esses pregadores modernos, todos eram contra a revelação e diziam que era uma aberração, um fiasco há 10, 15 anos atrás, mas hoje você percebe que todos eles fazem a mesma coisa que Manuel Melo, que Davi Miranda fazia, que os obreiros de Deus e Amor faziam. Eles copiaram e trouxeram para a igreja deles, e hoje até a Assembleia já faz isso, porque eles viram que isso aí é uma prática de encher a igreja, de trazer pessoas, porque as pessoas não querem ir no culto para ouvir a palavra, as pessoas não querem ir no culto para sentar, para mudar de vida, para se converter, para se regenerar, para se limpar e para se tornar um cristão verdadeiro de caráter. Eles querem continuar com aquela vida torta, errada, suja, imunda, aquele sepulcro caiado, mas recebendo revelação, revelações que são boas para ele, para a carne dele, para a vida financeira dele, para o casamento dele. Ele está brigando com a mulher, fazendo tudo que é bagunça, mas ele quer receber revelação de que ele é um bom marido, que é um bom esposo, que ele é um bom funcionário na empresa, é um caco na empresa, mas ele está recebendo a revelação que ele é o cara. Às vezes é ruim na igreja, espiritualmente falando, é um homem ruim, iracundo, é uma pessoa que não tem nada de Deus, mas quer receber a revelação que ele é um homem de Deus. Ah, como Deus tem se agradado de ti, tu tem sido uma bênção de Deus. O Senhor está me dizendo, porque hoje é só, e Deus está me dizendo, tem horas que o profeta é tão usado por Deus, como o Gilbertinho lá que tremia o bracinho, o pastor Gilberto Caloteiro, que continua na Assembleia de Deus, apoiado pelo Hélio Bezerra, porque o Hélio Bezerra apoiou o Gilberto, que era o pastor, vocês sabem o que eu estou falando, o pastor do Orkut, e também apoiou o pastor das galinhas lá, que profetizava as galinhas, o galo falava em língua e as galinhas interpretavam, ou as galinhas falavam em língua e o galo interpretava. Então esses dois pastores foram apoiados pelo pastor Hélio Bezerra da Costa, que era o presidente das convenções da CGDB, da Convenção da Assembleia de Deus do Brasil e no mundo, que hoje é o filho dele. Apoiou esses dois pastores, o Gilbertinho lá do Orkut. Eu estou entendendo Jesus, eu estou entendendo. Aquilo conversava com Jesus como se Jesus fosse uma criança amigo dele, que tivesse dois brincando com os carrinhos num lugar de brinquedo, entendeu? Como se Jesus fosse, como se Deus fosse o padeiro da esquina, o açougueiro da esquina, vocês estão entendendo? Eu estou entendendo Deus. Deus está me dizendo, está me falando, Deus era menos que ele estava maior, porque Deus estava falando para ele tudo. Ele era o cara na história. Então, essas ditas revelações mentirosas envergonham o Evangelho de Deus. E esses pregadores aí, que nem esses aí, Paulo Roberto, que abalou Mato Grosso com aquelas falsos milagres, aquelas mentiras dele, mentiroso, esse Gilberto do Orkut, outro mentiroso, e tantos outros vieram tudo atrás do Manuel de Melo, do missionário. Você está dizendo? Aí no meio desses pregadores aí tinha alguém que não tinha o dom de revelação, que agora eu quero explicar. Qual é a diferença entre dom de revelação e revelação? A Bíblia revela, diz que Deus revelava alguma coisa para algum profeta no momento de necessidade, extrema necessidade. Revelava, e ainda hoje revela. Agora, dom de revelação, não, senhor. Deus revela para alguém alguma coisa, é óbvio. O que é a revelação no grego, no original? Apocalipso é trazer das trevas, da escuridade, aquilo que está tampado, vendado, a luz desvendando os fatos, trazendo à tona aquilo que está obscuro. Isso é uma revelação. Tirar o véu, revelar, Apocalipse, entendeu? Tirar o véu, trazer à tona aquilo que está escuro. Isso é uma revelação. Deus revela? Claro que revela. A Bíblia tem revelações. O Evangelho de Cristo pregado é uma revelação. É a maior revelação. Agora, dom de revelação, e aí fico buscando o dom de revelação, e aí eles vão orar mais que os outros para se exaltar, para dizer que orou tantas horas e recebeu o dom de revelação, e aí eles vão revelar dentro da igreja 1 hora de revelação, e eles revelam o CPF, e aí eles revelam, vou fechar aqui para mim diminuir um pouco do barulho, meus irmãos. Hoje eu estou gravando perto de casa aqui, tem barulho. Então, meus irmãos, aí eles
Eles ficam revelando 1 hora, CPF, placa de carro. E aí as revelações nunca apontam pecado, porque não pode mesmo, porque se uma pessoa está pecando, ele tem que confessar e o pastor tratar com a igreja, apresentar aquilo ali e tratar aquele caso, porque senão escandaliza com o evangelho. Pecados são tratados na igreja, expostos para a igreja, e a pessoa recebe a disciplina. Então Deus não tem interesse em revelar nem coisas negativas nem positivas. Deus tem interesse em revelar uma coisa que outra, sim, claro. Deus vai usar como usou no passado, mas dom de revelação, aí é que está, meus irmãos. Vocês têm que ter muito cuidado com isso. E isso encheu os cofres de igrejas, encheu os cofres das igrejas. E hoje não tem uma igreja que não queira trabalhar nesse aspecto de revelação, porque eles entenderam que não precisa pregar a palavra de Deus. Não precisa ficar suando, buscando, orando, cavocando na palavra, porque o verdadeiro pastor é aquele que cavoca as cisternas, as poças de águas mais profundas e mais limpas, que prepara o pasto, escavando, arrancando pedra, pedregulho, para que possa ter um prado bem verde de pasto para as ovelhas. E isso imprime na vida secular trabalho árduo, e na vida espiritual imprime leitura, busca, provações, ser provado por Deus, para poder trazer o verdadeiro evangelho, a verdadeira comida. Então eles não querem, é mais fácil revelar. Chega lá e vai lançando uma revelação atrás da outra. E às vezes 95% na carne. Vocês estão entendendo? E aquelas pessoas recebem porque revelar é fácil. Normalmente um pregador sabe que tem a mente fértil, porque todo itinerante tem a mente fértil. A mente dele trabalha como um jumento selvagem cavalgando nas montanhas. Então aquilo ali, ele sabe muito bem o que os crentes passam, ele viaja muito, ele não é que nem um pregador local ou um membro local que não sabe nada, é limitado. Ele tem uma mente completamente, extraordinariamente ampla e de uma visão panorâmica. Então ele vai largando revelações, às vezes da carne, uma atrás da outra. Como esses espíritas enganadores fazem, com operações falsas, entrando no espírito de um médico que já existiu. E depois você vai ver que não era operação coisa nenhuma. São operações falsas. Vocês entendem, meu irmão? Então, o que acontece? Não existe o dom, porque não está na galeria dos heróis dos dons espirituais que Paulo escreveu aos Coríntios. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Está muito quente, eu vou abrir de novo. Então, meus irmãos, por que não existe? Porque não está na Bíblia. Agora, existe a revelação? É óbvio que existe. Deus pode revelar algo para um obreiro, para um pastor? Pode. Mas não vai ficar revelando todo dia, toda hora. E não vai ficar brincando de revelação em cultos, revelando uma pessoa atrás da outra em uma sequência exacerbada de revelações de um culto e no outro culto de novo revelação. Porque quando você traz essas coisas, você se queima, porque essas coisas não se cumprem, essas coisas não são de Deus, são do homem, são da carne. Agora, quando você prega a palavra, um culto atrás do outro, você está pregando a Bíblia, e a Bíblia jamais volta vazia. A própria palavra diz: a minha palavra não voltará vazia, antes cumprirá tudo e fará tudo aquilo que lhe apraz. Então, quando você prega a palavra, você sai em paz do culto, porque você não tem preocupação alguma com nada do que você falou, porque se é que você está pregando a Bíblia, se você não está falando de si mesmo ou das revistas, dos jornais atuais. Quando você prega a palavra de Deus, você pode sair de cabeça, de consciência tranquila do culto, porque você fez a vontade de Deus. Então, meus irmãos, o dom da revelação, eles confundem com aquele versículo. Sabe qual é o versículo? Para o dom da anestesia, eles usam aquele que Deus trouxe um sono em Adão. Lá em Gênesis, bem fora de contexto, que não tem nem como arrumar um pretexto para uma heresia, mas eles arrumam. Eles conseguem o que querem, meus irmãos. Então o que acontece? É assim, ó, e foram avisados por Deus por divina revelação. Vocês entenderam? Foram avisados por Deus por divina revelação. Então eles esquecem que na galeria dos dons não se encontra e não entra o dom da revelação. Esse versículo de quando Jesus está fugindo com Maria e aquela coisa, e Herodes quer matar o menino, e aí Deus usa o anjo, aí sim o anjo vem. Não é que nem eles chamam o anjo para brincar de anjo: ô anjo, me dá um arco, me dá uma flecha, ô anjo, fere lá, fere cá. É tanto anjo ferindo por aí que a gente tem que orar, porque esses anjos não é anjo, isso é demônio. Tem que cuidar, porque você pode ser anjo caído. Quem trabalha muito na área de anjo, cuidado com os anjos caídos, porque quem estudou na teologia, a matéria de angelologia, sabe que os anjos são seres espirituais criados no mundo espiritual, que estão a serviço de Deus. E Deus não vai estar mexendo com o anjo toda hora. Os anjos são seres que estão aptos para momentos específicos de ação. E cada anjo para um momento especial, como Miguel vai agir na grande tribulação, na 70ª semana de Apocalipse, e tantas outras coisas, como Gabriel agiu
levando o recado para Maria, o anjo das boas novas, e como os anjos agiram no passado, matando o exército inteiro. Isso sim. Agora, anjo não anda atrelado a homem carnal e mundano, que vive o presente século cheio de pecado. Meu Deus, tem gente que ele vê tanta coisa, vê bolota de fogo andando na igreja, vê raio caindo, eu nunca vejo essas coisas, eu não consigo ver. É porque eu sou incrédulo. Tá certo, é porque eu sou incrédulo mesmo, é porque eu nunca orei, porque eu nunca paguei preço, nunca tive vida com Deus. Eu não consigo ver bola de fogo, não consigo ver anjo subindo, nem anjo descendo, não consigo ver nada disso. Mas essa gente vê tudo, essa gente tão próxima de Deus, essa gente, isso tão cheio de Deus, essa gente são espirituais, essa gente não come, não bebe, essa gente não tem contato íntimo com mulher, essa gente são seres, já estão completamente canonizados aí, são santos. Então, meus irmãos, foram avisados por divina revelação. Daí onde vem, dentro dessas igrejas, o dom da divina revelação. Estarei orando por divina revelação. Aí eu vou estar chamando tantos por divina revelação. Vem que eu vou te chamar pelo nome. Pois o missionário não fazia isso uma época e tantos outros não pegaram não pegaram esse andar da carruagem, não andavam por Porto Alegre, por Curitiba, por Florianópolis, por tudo, chamando pessoas pelo nome. Ora, meus irmãos, pelo amor de Deus, chamar a pessoa pelo nome é fácil, é só chamar o João. Quantos João tem? Entendeu? Cuidado com isso, meus irmãos, cuidado com isso. No presente século, eu duvido que Deus faça com alguém isso que esses pregadores estão dizendo que ele faz. Meus irmãos, pelo amor de Deus, não acredite nessas coisas. Deus revela moderadamente quando há necessidade. Deus usa os seus servos através dos dons espirituais com ordem e com decência. Crê em todos os dons espirituais, usado com ordem e com decência. Não no meio de uma igreja pagã, mundana, profana, adúltera e de braços dados com o mundo, completamente comprometida com o mundo, que nem essa hoje, cheia de... E aí tem mais dom, que nem a minha esposa disse esse dia. A pessoa vai parecer um ignorante, vai dizer, dom não tem nada a ver com pessoa. Sei que o dom não tem nada a ver, o dom é sem arrependimento, mas como é depois que recebe? Mas como é que pessoas que nem já se cria no evangelho maldito, no evangelho de Gálatas maldito, e já está ali com a boca vermelha, as orelhas cheias de brinco, tem mais lugar para colocar brinco no nariz, brinco na orelha, tatuagem no corpo, cabelo cortado lá em cima da cabeça, sobrancelha permanente, feito, delineado, desenhado do jeito que eles querem, para cá, para lá, roupa mostrando o corpo, tudo, e cheio de dom, profetizando olha, meu irmão, tenha muito cuidado com isso. Isso aí vai fazer confusão na mente das pessoas. Vocês tenham muito cuidado com isso, porque o diabo também sabe operar e o diabo também opera. E o diabo também dá talentos e qualificações para muitas pessoas enganar os incautos. Vocês tenham muito cuidado, fique com o verdadeiro evangelho, fique em Cristo, não queira buscar experiências fortes, não siga pessoas atrás de bênçãos ou de dons ou de coisas. Aquele meu pastor é o cara. Por que ele é o cara? Porque ele faz chover. Vai chover, mas é um mentiroso. Logo, daqui a 5, 10 anos vai ser desmascarado e você vai ver que aquela chuva não era chuva espiritual, nem seródia, aquilo era um temporal de heresia que vinha sobre você e você não sabia discernir, porque você não quis ficar acomodado às coisas simples de Deus, ao verdadeiro homem de Deus que pregar o verdadeiro evangelho. Vocês estão entendendo? Quer se enganar? Se engane, porque essa igreja do presente século, ela quer ser enganada. Poxa, o Gilberto, esse que eu falei anteriormente no outro vídeo, o que é o pregador do Orkut, ele engana já faz mais de 20 anos que ele engana, as pessoas, e as pessoas continuam dando ibope e crédito para ele. Ele continua pregando, cheio de orgulho, cheio de soberba, e as pessoas estão lá para lhe assistir, lhe ovacionar e lhe ajudar e manter o seu ministério. Então, meus irmãos, vai ver se eu estou na esquina. E essas pessoas querem o erro, estão contentes com o erro e querem ficar no erro. E por que esse dia alguém diz, em toda a igreja tem os bons, tem os fiéis, tem os fiéis. Vai ver se eu estou na esquina. Quer dizer que você vai ficar lá no meio de toda essa parafernália de pecado, concordando com isso, cheirando isso e dizendo para mim que lá tem os fiéis e fiéis. Como é que o fiel está lá? Me explica para mim. Me explica para mim como é que o fiel consegue ser fiel lá. Não, de forma alguma. Não existe isso. Isso aí é contradição de uma pessoa, não de forma alguma, meus irmãos, de forma alguma. Então, meus queridos irmãos, está aqui, estão apoiados nesse versículo e foram avisados por Deus por divina revelação quando Deus envia o anjo para avisar Jesus e Maria com relação ao que Herodes queria fazer a José, sobre o que Herodes queria fazer com Maria, com José e com Jesus. Nada a ver mesmo. Ali o anjo veio avisar, como se tiver que hoje um anjo trabalhar e avisar num continente onde há perseguição evangélica, ele avisa.
Deus envia de novo. Então não tem nada a ver com dom de revelação. Deus revelou a ele, enviou a ele, revelou a ele em sonhos, revela alguma coisa em sonho à noite. Claro que sim, mas dom de revelação é outra história. Então vocês tenham muito cuidado para que vocês não venham ser enganados dentro de uma igreja onde uma pessoa fica orando 1 hora por revelação, dizendo que, botando Deus na parede, dizendo que vai orar 1 hora por revelação, vê no outro culto que eu vou chamar de novo por revelação, e todo culto que você vai é revelação e Bíblia nada e palavra nada. Cuidado, porque você vai ser um crente doente, um crente cheio de tequezinho, um crente porcelana, que quando você receber a palavra de Deus verdadeira, você vai trincar, porque você não vai suportar o poder da verdadeira palavra de Deus, tá certo? Então acredito que esclareci vocês sobre dom de revelação e revelação. Vocês estão entendendo? Então tenham muito cuidado para que vocês não venham ser enganados, porque essas coisas tudo enche muito o cofre da igreja, né? Torna as igrejas as mais milionárias, as mais ricas do mundo e do Brasil, se você verdadeiramente inventar algo que seja atração para dentro da igreja, traga pessoas. Tanto é que essas igrejas hoje não era de Deus essas coisas que essas igrejas faziam, que essas igrejas hoje estão passando vergonha, estão vazias. E agora com a pandemia, mais vazias ainda. Essas sedes mundiais, essas igrejas que outrora foram palco de milagres, de revelações, de coisas, como a Igreja Brasil para Cristo, que hoje tem um salão lá vazio, estão cultuando um salãozinho pequeno. Essas outras que nem a Deus é Amor, Igreja PJ6, daqui a pouco está cultuando tudo um salãozinho pequeno, anexo ao templo grande, porque o templo grande vai esvaziar, porque as pessoas vão ver que isso aí não perdura a vida toda. Isso aí, se não pregar a palavra, o que nunca vai ser eliminado, o que nunca passa, o que edifica a igreja é a palavra. Você tem que firmar a igreja com as bases da igreja na palavra de Deus, tá certo? Falou com vocês o pastor Levi Longaray. Em Cristo jamais seremos enganados ou confundidos. E se Jesus Cristo não voltar, a gente se vê no próximo vídeo, meus irmãos.